Vamos para a palavra, gente. Vamos para a palavra. Marcos capítulo 16, no versículo 9, que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor abra o nosso entendimento para a sua santa palavra, e que o Senhor venha curar, libertar e salvar através da palavra. Amém? Aparições de Jesus depois da sua ressurreição. Então, e Jesus tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana. Qual é o primeiro dia da semana, gente? Você sabe? É o domingo. Amanhã do primeiro dia da semana, a Maria Madalena, Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. A Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios, hein? Olha só. Então, Jesus fez a obra na vida de Maria Madalena e além dele fazer a obra na vida de Maria Madalena, ele levantou Maria Madalena como uma missionária. Então Jesus ele levanta aquele que quer, aquele que ele quer, aquele que busca ele, aquele que ele liberta. Jesus levanta aquele que crê nele. E Maria Madalena creu em Jesus. E se você crê em Jesus, ele está aqui para te levantar. Se você crê em Jesus, ele está aqui para se revelar a você. Se você crê em Jesus, ele está aqui para aparecer para você. E se você crê em Jesus, ele está aqui para estar contigo. Ele está aqui para falar contigo. E nós precisamos, louvado seja Deus, crer em Jesus. Porque crendo em Jesus, nós vamos ver coisas maravilhosas. Maria Madalena viu Cristo quando ele foi ressuscitado. Quando Cristo ressuscitou, Maria Madalena viu. Quem era Maria Madalena? Era uma mulher que não tinha valor. Era uma mulher que era vista como alguém que não tinha valor pela sociedade. Como é que estão te vendo? Como é que estão olhando para mim? Oh, meu Deus do céu, como é que olham para você? Quem sabe você é essa pessoa que estão falando mal de você? Quem sabe você é essa pessoa que não estão te valorizando? Mas eu quero dizer para você, quem sabe você é essa pessoa que Jesus está aqui, louvado para levantar você, para levar o evangelho, para levantar você, para falar desse Jesus que resgata a vida, que cura a vida, que liberta a vida, que salva a vida, que fala com vidas. Jesus é aquele que fala conosco. O nosso Jesus é aquele, louvado seja Deus, que habita em nós. O nosso Jesus é aquele que os seus ouvidos estão atentos a nossas orações. O nosso Jesus é aquele que nos ajuda, ele é o nosso ajudador, ele é o nosso consolador. Através do Espírito Santo, ele te ajuda, ele te consola. O nosso Jesus é aquele que habita, porque você é o templo do Espírito Santo. E Maria, ele apareceu primeiramente a Maria Madalena. Então Jesus, é interessante, né? Que Jesus, Deus, escolheu Maria para que? Para ela olhou entre as mulheres e viu em Maria uma mulher bem-aventurada, uma mulher obediente a Deus, e Deus pegou e escolheu Maria para colocar Jesus em seu ventre. E depois, é interessante que depois da morte de Jesus, Deus escolheu Maria Madalena para ver a ressurreição de Cristo, para ser a primeira a ver que Cristo foi ressuscitado. E tem gente dizendo que Jesus era machista. Nunca foi machista. Jesus sempre deu valor às mulheres. Jesus sempre deu valor, Deus sempre dá valor às mulheres. Tanto é que ele diz que a mulher é o vaso mais fraco e o homem é o vaso mais forte. Quando ele diz que o homem é o vaso mais forte, é para o homem ter cuidado com a mulher, porque ela é o vaso mais fraco. Louvado seja Deus e agradecido. Às vezes os homens dizem que a mulher é forte, mas que força é essa? É a força da fé. Louvado seja Deus, não a força da carne, porque a mulher, louvado seja Deus, em medida de força com o homem, ela é fraca, o homem que é forte. Louvado seja Deus e agradecido, por isso que o homem que tem que proteger essa mulher. Só que hoje a gente não vê os homens protegendo a mulher. Não é verdade? Hoje a gente vê os homens agredindo a mulher. Agride a mulher com palavras, agride a mulher até com ações violentas. Louvado seja Deus, e às vezes vão até mais longe, tiram a vida da própria mulher. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado, mas Jesus era aquele. Louvado seja Deus que honrava as mulheres. Jesus é aquele que honra os homens.
Jesus honrou, louvado seja Deus, os homens que não tinham valor. Jesus honrou, Jesus perdoou, Jesus levantou. Então Jesus apareceu primeiramente a Maria Madalena, do qual tinha expulsado 7 demônios. E olha só, gente, 7 demônios acompanhavam Maria Madalena. E ela vivia numa vida oprimida, deprimida, uma vida sem valor. Então, quando ela entregou sua vida para Jesus, quando ela acreditou em Jesus, o que aconteceu? Ela foi liberta daqueles demônios. Quando nós cremos em Jesus, nós somos libertos dos demônios que oprimem a nossa vida, que oprime a nossa vida na derrota, que oprime a nossa vida no vício, que oprime a nossa vida na depressão, na opressão. Louvado seja Deus, por isso que os seres humanos precisam cuidar do corpo e cuidar da alma. O médico cuida do corpo, mas Jesus cuida da alma. O médico cuida do corpo, Deus deu a sabedoria, a ciência, a inteligência para o cuidado com o corpo, mas o Espírito Santo, a palavra de Deus, cuida da tua alma. Louvado, o médico não pode expulsar demônios se ele não tiver Jesus na sua vida. Na verdade, o médico não pode passar remédio para demônio. Louvado seja Deus, porque o único remédio que pode curar dos demônios é o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus. E Jesus libertou essa mulher que tinha 7 demônios acompanhando ela. Louvado seja Deus, engrandecido. E partindo ela, o que aconteceu? Anunciou aqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. Eu acho interessante, né? Jesus tinha morrido, né? Jesus tinha morrido e os apóstolos, discípulos, eles estavam tristes e chorando. Eles esqueceram que Jesus disse, que os profetas disseram, que ele ressuscitaria no 3º dia. Eram para eles estar esperando Jesus. Não eram para eles estarem tristes. Era para eles estarem dizendo: ei, não te preocupa, que no 3º dia ele vai ressuscitar. Era para eles estarem lá no sepulcro junto com Maria. Hoje é o 3º dia. Hoje nós vamos nos reunir lá, porque ele vai se ressuscitar. Mas sabe quem estava lá? Aquela mulher. Sabe quem estava lá? Aquela mulher que tinha 7 demônios. Aquela mulher, louvado seja Deus, engrandecido e exaltado, a qual o Senhor apareceu para ela. Porque a palavra de Deus já tinha sido revelada, a palavra de Deus já tinha sido anunciada, já era anunciado que Jesus ressuscitaria no 3º dia. Mas os discípulos, os apóstolos, eles estavam tristes. Eles estavam tristes porque Jesus tinha morrido. E eles estavam aqui tristes, louvado, eles estavam chorando. E é assim que acontece, né? A gente fica triste quando alguém da nossa família morre. A gente fica triste, chorando porque alguém da nossa família morreu. Mas eu quero dizer para você uma coisa que o Senhor colocou no meu coração. Louvado seja Deus e agradecido. Se alguém da tua família morreu em Cristo Jesus, não te preocupa, porque ele vive e reina para sempre. Não te preocupa, porque terá a vida eterna. Não fique tão triste, porque ele vai ressuscitar, ela vai ressuscitar. Louvado seja Deus, agradecido. No dia do arrebatamento, no dia da ressurreição. Então, louvado seja Deus, quando alguém morre da nossa família, o que a gente faz? A gente fica triste. A gente fica chorando, a gente esquece. Louvado seja Deus que através da morte em Cristo tem a vida eterna para nós. E um dia desse eu estava consolando um pastor que Deus escolheu seu pai e ele estava muito triste porque ele cuidou do pai até os últimos momentos. Até 90 e poucos anos o seu pai tinha. E eu disse para ele: o seu pai não está morto. O seu pai não está morto, ele foi para a vida eterna. Ele apenas viajou primeiro do que o pastor. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Então, esse entendimento que nós temos que entender. Louvado seja Deus, agradecido que nós todos iremos voltar para a casa do Pai. Que nós todos iremos, louvado seja Deus, agradecido, passar pela ressurreição. Ao menos que a gente seja arrebatado. Porque uns não verão a morte, mas aqueles que verão a morte serão ressuscitados. Então, ao tempo de nascer, ao tempo de morrer. Nós temos que estar preparados para a morte, gente. Nós temos que estar preparados para voltar para a casa do Pai.
Todos nós vamos voltar um dia para a casa do Pai. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Muitas das vezes a gente não quer aceitar o tempo da morte, o tempo da colheita, não é verdade? Mas haverá colheita. A carne voltará para o pó. Eu digo para Deus que é muito difícil saber uma notícia que Deus escolheu alguém da minha família. É muito difícil. Eu digo para Deus, o Senhor disse que é para nós alegrarmos, né? Deus, ele se alegra com a morte dos santos. Com a morte dos santos. Por que ele se alegra? Porque são salvos, porque estão nele, estão em Cristo Jesus. Então Deus, ele se alegra com a morte dos santos. Deus não se alegra com a morte dos ímpios. Deus fica triste quando uma vida se perde. Deus fica triste com uma morte de aquele que não teve salvação, que não terá salvação. Mas Deus se alegra com a nossa morte, porque nós estamos em Cristo Jesus. Deus já acolheu minha mãe, Deus já acolheu meu pai, eu tenho saudade deles, mas eu digo, Senhor, eles viajaram primeiro do que eu. Eles viajaram primeiro do que eu, mas vai chegar o momento que eu também vou viajar onde eles estão. Louvado seja Deus e agradecido. Para quê? Para que eu não entre em depressão. Para quê? Para que eu não viva na tristeza. Para quê? Para que eu não viva lá chorando pelos mortos. Nós não temos que chorar pelos mortos. Nós passamos pelo luto. A Bíblia diz que nós podemos passar pelo luto, viver o luto, né? Viver um luto de 3 dias, viver um luto de 1 mês, dependendo do teu coração. Você pode tirar aquele tempo do luto, mas você não pode viver no luto. Por que nós não podemos viver no luto? Porque aqueles que estão em Cristo Jesus, eles não estão mortos, eles foram para a vida eterna, eles têm a vida eterna, entendemos? Temos que entender, gente, a gente tem que estar preparado. A gente tem que estar preparado e é muito difícil ter pregação sobre morte, ter pregação sobre o preparamento dessa colheita. Jesus já está colhendo muito, gente. Gente, as coisas estão difíceis. A gente tem visto o que tem acontecido no mundo. A gente tem visto a maldade aumentando, a frieza aumentando. A gente tem visto, louvado seja Deus e agradecido, que as coisas só vão piorar. As coisas não vão melhorar. Louvado seja Deus e agradecido. Quem nos sustenta é Deus. Quem nos segura na nossa mão é Deus. Quem nos ajuda é Deus. Louvado seja Deus. Às vezes você está triste porque Deus já colheu alguém da tua família, mas se alegre. Se alegre porque já foi salvo, se alegre porque não vai mais pecar, se alegre porque não vai mais ficar doente, se alegre porque não vai mais sofrer. Um dia Deus disse para mim, quando eu orava pela cura da minha mãe, quando eu chorava para o Senhor curar a minha mãe, o Senhor disse para mim, deixe de ser egoísta. Eu quero poupar ela do sofrimento. Eu quero tirar ela do sofrimento. Gente, viver aqui nessa terra é sofrimento para nós. A felicidade é passageira, a nossa felicidade é Cristo na nossa vida. Às vezes tu tá vendo alguém da tua família sofrendo, aí tu fica, Deus querendo tirar aquela vida desse sofrimento, e tu tá dizendo, não, Senhor, deixa, não, Senhor, que fica comigo, não, Senhor, eu quero aqui comigo. Tu quer aí com você para quê? Para chorar? Para te ver essa pessoa cega, para te ver essa pessoa paralítica, para te ver essa pessoa sem condições de caminhar, de fazer essas coisas, essa pessoa que sem condições que não tem mais força de viver, é dependente de você, às vezes você está ficando doente, cuidando de outra pessoa doente, por quê? Porque você está dizendo para Deus não leva, não, Deus, deixa aqui comigo, louvado seja Deus ao tempo de nascer e ao tempo de viver. Então há um tempo para cada um viver nessa terra. Nós não podemos impedir aquilo que Deus quer fazer. Louvado seja Deus, por isso que nós temos que pedir para que o Senhor faça a vontade dEle, porque a vontade dEle é boa e perfeita. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. As pessoas não pregam sobre a morte, as pessoas não pregam sobre a vida, as pessoas pregam sobre o mundo, as pessoas pregam sobre prosperidade, as pessoas pregam, louvado seja Deus, para você ganhar o tesouro na terra, para que você viva na terra. Louvado seja Deus, engrandecido, não para que você volte para o céu, não para que você viva o reino de Deus, não para que você viva a vontade de Deus, mas a vontade dos homens, a vontade das mulheres,
através da vontade dos ensinamentos, que a terra é boa. A terra não é boa, gente. A terra está contaminada, a terra está gemendo, a terra está chorando, a terra está doente, o alimento está doente, os frutos estão doentes, por causa de tanto sangue inocente derramado, gente. O mundo está contaminado por causa de tanto pecado. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Então nós temos que estar preparados. Nós temos que entender os planos de Deus para a nossa vida e para a nossa família. Então a morte para nós que estamos em Cristo representa a nossa redenção. Representa a nossa liberdade, representa a nossa vitória, como Paulo pregou, que ele venceu o bom combate. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Então Paulo, quando chegou no final da vida dele, louvado seja Deus, e olha só que o final da vida de Paulo não foi fácil não, estava na prisão e foi decapitado. Quem sabe tu tá aí chorando porque por causa da alguém da tua família que Jesus vai colher, mas essa pessoa tá com você na tua casa, essa pessoa tá com você na tua família, essa pessoa não tá decapitada, essa pessoa não vai ser decapitada, essa pessoa não tá numa prisão. A gente tem que ter esse entendimento, gente. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado, porque Deus, Ele quer poupar muita gente, Deus, Ele quer te levar muita gente que não vai suportar as coisas que vão vir. Louvado seja Deus, Ele quer levar as pessoas que Ele sabe, louvado seja Deus, que pode perder sua salvação, que pode perder a sua salvação, a sua vida eterna. Então a gente não tem esse entendimento. A gente fica triste com a morte, a gente fica triste quando Deus escolhe alguém da nossa vida. Louvado seja Deus, somos carne, nós sentimos essa tristeza, mas nós temos que crer, louvado seja Deus, na vida eterna. Nós temos que entender que chegou a redenção daquela pessoa, louvado seja Deus, e agradecido que chegou a libertação daquela pessoa, de todo o sofrimento que viveu nesse mundo, que passou nessa terra, louvado seja Deus, e agradecido. Então, vamos entender, vamos continuar mais. Jesus ressuscitou e nós ressuscitaremos. Nós que somos em Cristo Jesus, ressuscitaremos com Ele. Se nós não formos arrebatados, nós iremos ressuscitar, porque Jesus venceu a morte e aquele que está em Cristo Jesus, ele vencerá a morte. A morte não vai vencer a tua família. A morte não venceu o meu pai. A morte não venceu a minha mãe. A morte não venceu o meu esposo, porque meu esposo, ele voltou para Jesus no leito. No leito ele voltou para Jesus, então ele foi salvo. Louvado seja Deus e agradecido. É isso que nós temos que entender. Às vezes você vê uma pessoa morrendo e você diz: ah, eu perdi. Não, você não perdeu. A pessoa foi colhida por Jesus, então você venceu. Por quê? Porque aquela pessoa foi salva por Cristo. Louvado seja Deus e agradecido e exaltado. Então, louvado seja Deus, diz aqui. E os discípulos estavam tristes e chorando. Eles não estavam esperando a ressurreição. Eles não estavam esperando que Jesus ia ressuscitar. E é assim, às vezes a gente está triste e chorando e não esperando Jesus que virá buscar a igreja dele. Às vezes a gente está triste, chorando e não esperando Jesus que vive e reina, que vem ao nosso encontro, que vem nos salvar, que vem nos libertar, que vem para nos curar. Às vezes você está triste e chorando, louvado seja Deus, e esquece que Jesus está vivo, e esquece que Jesus está ouvindo a tua oração, esquece que Jesus está trabalhando na vida do teu filho, na vida do teu esposo, da tua esposa, que Jesus está trabalhando na tua vida. Louvado seja Deus e agradecido. Então nós somos essas pessoas que muitos vivem triste e chorando. Triste e chorando tendo Jesus. Esses discípulos que andaram com o mestre estavam tristes e chorando pela sua morte. E ouvindo eles que vivia e que o tinha sido visto por ela, não o creram. E é interessante, né, que os discípulos, quando Maria falou que Jesus vivia e que ela tinha visto Jesus, eles não creram em Maria. E é assim, a gente está falando de Jesus, a gente está falando da palavra de Deus e muitos não estão crendo. E muitos ainda não estão crendo, estão na sua tristeza, estão ali na sua depressão, estão ali vivendo, chorando
e não querem crer na palavra de Deus, e não querem crer que Jesus vai mudar a tua história, e não querem crer que Jesus cura, que liberta, que salva, que ressuscita, e não querem crer nesse Jesus que está aqui para te abençoar. Não, eles não creram que Maria falou que Jesus estava vivo. Eles não creram nela. E é assim, a gente está falando que Jesus está vivo e as pessoas não crerem. A gente está falando que Jesus está voltando e as pessoas não crerem. A gente está falando que Jesus é santo e que é para nós nos santificar e as pessoas não crerem. A gente está falando para que Jesus cura e as pessoas não crerem. A gente está falando que Jesus liberta e as pessoas não crerem. A gente está falando que Jesus salva e as pessoas não crerem. A gente está falando que Jesus virá buscar a sua igreja e as pessoas não crerem. A maioria das pessoas não crê. Louvado seja Deus engrandecido. E o que foi que o Senhor disse? Aquele que crê verá a glória de Deus. Aquele que crê é curado. Aquele que crê será salvo. Aquele que crê verá a glória de Deus, verá um milagre na sua vida, viverá milagres através de crer na fé, através de crer no Salvador que faz acontecer o impossível. Nós temos o Deus do impossível, gente. Aquilo que não é possível para nós é possível para Deus. Olha só o Deus que nós servimos. Não é esses deuses pagãos, não é esses deuses que não fala, que não ouve. O nosso Jesus fala, o nosso Jesus ouve, o nosso Jesus deu a vida dele por mim, por você. O nosso Jesus sentiu as nossas dores. Ele veio em corpo, ele veio em corpo, ele veio em carne. E louvado seja Deus, sentir a tua dor, ele sabe a dor do quem passa fome, ele sabe a dor do quem chora, ele sabe a dor daquele que fica de luto, ele sabe a dor daquele que está cego, ele sabe a dor daquele que está paralítico, ele sabe a dor daquele que está desprezado, ele sabe a dor daquele que está abandonado, ele sabe a dor daquele que foi traído, ele sabe a dor daquele que foi rejeitado, ele sabe a dor, louvado seja Deus, ele conhece as nossas dores, ele conhece, porque ele esteve na terra e ele viveu dores maiores do que nós. Louvado seja Deus agradecido. Por que ele viveu as dores maiores do que nós? Porque ele viveu a dor da injustiça. Foram injustos com Jesus. Enquanto Jesus era justo, ele recebeu só ingratidão, ele recebeu só injustiça, ele recebeu ali, louvado seja Deus, agradecido, a morte, ele recebeu os açoites, mas só que ele recebendo tudo aquilo que ele recebeu na cruz, e ainda assim ele nos salvou, ele nos perdoou. Ele disse no último momento: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Jesus, no último momento que ele estava sendo crucificado, ele falou para o Pai: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Até no último momento o Senhor nos perdoou. O Senhor pediu para Deus nos perdoar. Louvado seja Deus agradecido. E esse é Jesus que intercede por nós. Esse é Jesus que é o nosso advogado. Ele mesmo João disse: Filhinhos, não pequeis, mas se pecares, tens um advogado, o Cristo Jesus, o Nazareno. Cristo é o teu advogado, é o meu advogado. E se você está em Cristo, ele é o teu advogado, louvado seja Deus. Então, louvado seja Deus, e ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por ela, não creram. E depois manifestou-se noutra forma a dois deles. E aí Jesus apareceu lá aos discípulos, né? Aos dois discípulos. E aí em Emaús, né? E dois deles que iam de caminho para o campo. E indo estes, anunciaram aos outros, mas nem ainda esses creram. Então Maria, ela evangelizou, dizendo que Jesus estava vivo. Os dois discípulos também disseram que Jesus estava vivo. E aí o que aconteceu? Eles não creram em Maria, eles não creram nos discípulos que tinham visto Jesus. E eles aqui, olha só o que aconteceu. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente. Aí, finalmente, depois que Jesus aparece a Maria, depois que Jesus aparece aos dois discípulos, e esses discípulos,
Esses que foram ensinados por Jesus não estavam acreditando que ele tinha sido ressuscitado, que ele estava vivo. Tá entendendo? Louvado seja Deus. Aí o que acontece? Ele mesmo aparece para os seus discípulos, para os 11, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade. Fico imaginando Jesus chegando com os discípulos e falando para eles: porque são incrédulos, vocês são meus discípulos, eu estive com vocês, falei que eu ressuscitaria ao terceiro dia, foi anunciada a minha morte, foi anunciada a minha ressurreição, e até agora vocês não crerem na minha palavra? Então nós temos que crer na palavra de Deus. Então Jesus apareceu para os 11, a qual não creram que Maria tinha visto Jesus, que Maria Madalena falou que Jesus estava vivo. E ele apareceu para os 11, a qual os 2 discípulos do que iam para o campo falou que Jesus estava vivo. E esses discípulos, se os discípulos não creram, imagine os do mundo, né, gente? Imagine esses que estão no mundo ouvindo a palavra. Se os próprios da casa não crerem em Jesus, se os próprios da casa não crerem na ressurreição, se os próprios da casa não estão crendo no arrebatamento, não estão esperando o arrebatamento, não estão se preparando para o arrebatamento, imagine os de fora da casa. Porque os discípulos eram da casa. E eles não creram em Maria. Por que eles não creram em Maria? Porque era mulher? Por que eles não creram em Maria? Porque ela não era uma apóstola? Que não tem mulher apóstola? Não tem na Bíblia. Não tem na Bíblia. Não tem na Bíblia. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Então, louvado seja Deus e exaltado seja o Senhor. Não creram em Maria, louvado seja Deus. Não creram nos 2 discípulos que iam para o campo? Por quê? Porque eles só crê se eles verem. Eles falaram para Tomé, e Tomé também não acreditou, não foi? Tomé era aquele incrédulo, não acreditava, mas os discípulos também viveram a incredulidade. E aí Jesus chega com eles, sentou-se junto a eles e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. Então, louvado seja Deus, pessoas que não crêem são pessoas duras do coração. E tem muita gente que está dentro do templo, dentro da congregação, porque o templo somos nós, mas ainda estão com o coração duro. Não crê naquilo que Jesus pode fazer, naquilo que Jesus fez, naquilo que Jesus vai fazer. Então, esses discípulos ainda tinham seus corações endurecidos. Mas aí é por isso que Jesus aparece para eles, para que o seu coração venham e creiam que ele vive e reina para sempre. E através desse aparecimento, que nós que não vimos Jesus, nós cremos. E a Bíblia diz: bem-aventurado são aqueles que não viram, mas creram. Você é bem-aventurado porque você não viu Jesus, você não caminhou com Jesus. Você não viu Jesus depois da sua ressurreição. Eu não vi, mas nós estamos aqui crendo e nós somos bem-aventurados. E aí ele dá uma ordem para os discípulos e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Interessante que Jesus não disse para os discípulos: vocês não podem levar o evangelho, porque vocês não criam em mim, porque seus corações estavam duros. Só que quando Jesus aparece aos discípulos, a dureza do coração foi quebrada. Eles verem o poder da ressurreição. Eles verem o poder da vida, porque Jesus estava vivo e ele venceu a morte. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. E essa vitória que Jesus alcançou, louvado seja Deus, alcança agora aqui os discípulos, e o Senhor dará uma ordem ao discípulo:
Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Porque vocês não estavam acreditando que eu tinha aparecido para Maria Madalena? Vocês não estavam acreditando que eu tinha aparecido para os 2 discípulos que iam para o campo? Pois agora estou aqui aparecendo para vocês. Agora vocês estão me vendo? Então vão e levam o meu evangelho. Foi isso que Jesus fez na vida dos discípulos, na vida dos apóstolos. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, toda criatura é digna de ouvir o evangelho de Deus. Toda criatura, ricos e pobres. Louvado seja Deus engrandecido. Quem crer e for batizado será salvo. Então, para mim ser batizada, eu tenho que crer no Senhor Jesus. Então, ele diz: quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer será condenado. Então, quem é que nos condena? A nossa incredulidade. Se você crê em Jesus, você será salvo. Agora, se você não crê, você será condenado. Você mesmo irá te condenar por não crer em Jesus, o nosso Salvador, o teu Salvador. Louvado seja Deus. Falando de religiões, a Umbanda fala de Jesus, o catolicismo fala de Jesus, os espíritas falam de Jesus, até os ateus não crendo em Jesus falam de Jesus. Então tem muitos, os maçons falam de Jesus, então tem muitos que falam de Jesus, mas a diferença não é falar, é crer e ser batizado em Jesus. Pois se você crê e é batizado em Jesus, nós seremos salvos, você será salvo. Aquele que não crer será condenado. E esses sinais seguirão os que crerem. Então, os sinais seguem aqueles que crerem. O que é os sinais? É o sinal da existência de Deus. Qual é os sinais? É o sinal da cura do câncer. É o sinal da libertação da pessoa do vício. É o sinal, louvado seja Deus engrandecido, da transformação de vida. É o sinal de que dessa vida com Deus é o fruto do Espírito Santo. Louvado seja Deus engrandecido, e esses sinais seguirão os que crerem. Louvado seja Deus, em meu nome, expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Louvado que é o batismo do Espírito Santo. Lembra lá, quem crê será batizado. Então, aquele que crê é batizado nas águas e é batizado com o Espírito Santo. E quando nós somos batizados com o Espírito Santo, nós começamos a falar novas línguas. E o que mais ainda? Quando nós somos batizados com o Espírito Santo, nós começamos a ser transformados. A nossa vida começa a ser edificada. E estes sinais seguirão os que creram em meu nome, expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes. Não vão pegar em cobra aí, não é no animal não, pelo amor de Deus. Pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Presta bem atenção, gente. Jesus, tem gente que diz assim, eu quero o dom da cura. Presta atenção. Se você crer, se você for batizado, você crê em Jesus, você for batizado, ele diz aqui que se você colocará a mão nos enfermos e os enfermos serão curados. Ele deu uma ordem aqui aos discípulos. Ele está ensinando aos discípulos. Se vocês crerem em mim, vocês expulsarão demônios em meu nome. Eu vejo crente que tem medo de demônio. Eu vejo crente que, pelo amor de Deus, não quer expulsar demônio de jeito nenhum, que tem um medo de demônio. Eu trabalhei com pessoas, gente, louvado seja Deus, que tinha medo de expulsar demônio. Por que tinham medo de expulsar demônio? Porque verdadeiramente não criam em Jesus. Porque verdadeiramente não tomaram posse dessa palavra. Não tomaram posse do poder que Deus nos deu.
não tomaram posse da autoridade que Deus nos deu. Deus nos deu autoridade, Deus nos deu poder pelo nome de Jesus Cristo, pelo sacrifício dele na cruz, louvado seja Deus e agradecido. E ele estava aqui falando para os discípulos do poder, da autoridade que ele estava dando aos discípulos para expulsar demônios em nome de Jesus. Louvado seja Deus, para falar em línguas, e também para que se pegarem na serpente e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ele não disse aqui que só quem vai curar é a mulher de oração, só quem vai curar é o pastor, só quem vai curar é o presbítero. Ele não disse isso aqui, gente. Ele disse que se você crer nele, se você crer nele e for batizado, você expulsa demônio em nome de Jesus. Se você crer nele e for batizado, você colocará as mãos sobre os enfermos e os enfermos serão curados. O que está faltando? Você crê? Porque essa dureza no teu coração? Começa a fazer a obra nesse enfermo que está aí dentro da tua casa, que tu entra aqui pedindo oração. Coloca a mão no enfermo, pelo amor de Deus, se você crê em Jesus, se você já é batizado. E se você crê em Jesus, Senhor, a tua palavra fala. Se eu crer em ti, se for batizada, eu posso colocar a mão nesse enfermo e ele ser curado. E ela ser curada. Está entendendo o que foi o poder que Deus te deu, a autoridade que Deus te deu através do Senhor Jesus, através, louvado seja Deus, do sacrifício de Jesus, através, louvado dos ensinamentos de Jesus. E Jesus, ele veio nos ensinar, gente. A igreja é poderosa e eu vejo uma igreja que é fraca. Eu vejo uma igreja que não usa a autoridade que Deus deu. Eu vejo uma igreja que não expulsa mais demônio. Eu tenho visto uma igreja que não cura mais os enfermos. Por quê? Porque estão incrédulos. Por quê? Porque agora endureceram o seu coração. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Estudemos a palavra, examinemos nossa vida. Por que agora você não pode tocar nesse enfermo e curar esse enfermo? Porque tem alguma dureza no teu coração. Há alguma incredulidade? Há alguma dúvida no teu coração? Louvado seja Deus, agradecido. Por que a igreja deixou de fazer sinais e maravilha? Ele disse: aquele que crê, os sinais o acompanharão. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor. Se você não crê, os sinais não vão te acompanhar. Mas se você crê, os sinais das maravilhas de Deus, que Deus está na tua vida, que Jesus está na tua vida, que Jesus opera através da tua vida, vão te acompanhar. Louvado seja Deus e agradecido. Dá para nós entender, dá para nós aprender a palavra de Deus. Louvado seja Deus e agradecido. Temos que entender pessoas que estão perto de você e não te entende. E te atrapalha a tua vida, julga a tua vida. Toma decisões para a tua vida. Não deixa ninguém tomar decisões pela tua vida. Busque o Espírito Santo de Deus e viva na direção do Espírito Santo. Não deixa ninguém tomar decisão pela tua vida. Você tem um Deus para dar direção para a tua vida. Você não tem que estar dando satisfação da tua vida para ninguém. Para ninguém. Você tem que dar a satisfação da tua vida para Deus. Para Deus e para os teus pais. Para o teu pai e para a tua mãe tu deve satisfação. Mas para as outras pessoas que não sabem nem onde você mora, que não sabem nem a tua história, que não conhece teu coração, que não conhece a tua luta, que não conhece aquilo que verdadeiramente você vive. Muitas pessoas mostram algo aqui na plataforma que na verdade no seu particular não é. Que entra na live, gente, para tirar sua tristeza, para tirar sua solidão, para ter amizade, para ter uma companhia, para não entrar em depressão. Mas tem um povo, gente, tem um povo que, pelo amor de Deus, não entende os outros. Não entende o sofrimento dos outros. Acham que todos só estão nessa plataforma por causa de crescimento, por causa disso aqui. E não é, gente. Essa plataforma tem sido um canal de trabalho para muitos, mas essa plataforma também tem sido um canal de escape para muitos,
de pessoas que não tinham valor, hoje têm valor, de pessoas que achavam que não era capaz de nada na sua vida, porque não tem estudo, porque não tiveram pai, porque não tiveram mãe, porque não tiveram família, porque foram abandonados, porque estavam na pobreza. E são pessoas que fazem vídeos que não sabem nem como fazem, nem sabem como fazem, mas estão lá, procurando aprender, procurando melhorar, procurando ser útil na plataforma de algum jeito, com a sua burrice, com a sua mal educação. Louvado seja Deus engrandecido, com a sua ignorância. Louvado seja Deus, exaltado seja. Às vezes as pessoas, porque te ajudam, acham que tem direito de tomar decisões pela tua vida. E não tem. Louvado seja Deus engrandecido. Não tem. Tem muita gente aqui, gente, que estão nas plataformas porque são pessoas que estão deprimidas. Porque são pessoas que querem companhia. São pessoas que se sentem sozinhas. São pessoas que não têm amigos e estão querendo ter amigos aqui numa plataforma, que são pessoas desconhecidas, que são pessoas que verdadeiramente nem são amigos. Louvado seja Deus. E às vezes as pessoas não entendem, gente, isso. Se você não entender a situação do outro, se você não colocar na situação do outro, a tua vida não é igual à vida de ninguém, a tua vida é única, a tua história é única. Louvado seja Deus, o que eu passo não é o que a Marli passa, o que eu passo não é o que a Marlene passa, o que eu passo não é o que vocês passam, louvado seja Deus. Cada um tem uma experiência, cada um tem uma história, cada um tem uma luta, louvado seja Deus. E muitas das vezes as pessoas querem comparar a vida dos outros com a nossa vida. Louvado seja Deus agradecido. Às vezes você quer mostrar para os outros, tu tem que ser forte, mas você que é forte. Não é aquela pessoa que está passando por aquela situação. Não é aquela pessoa que está precisando de ajuda. Aquela pessoa está precisando de ajuda já que você é forte. Mas a gente vê pessoas que não entendem. Porque sem entendimento, gente, você não vai ajudar a situação do outro. Você não vai compreender o outro. Então a gente tem que conversar com as pessoas e perguntar mesmo. Você entendeu? Porque elas não saiam pensando mal. Para que elas não saiam julgando você, condenando você. Louvado seja Deus engrandecido e exaltado. E uma coisa que está acontecendo nos últimos tempos é falta de entendimento. Pais não entendem seus filhos, filhos não entendem seus pais, a mulher não entende o esposo não entende a esposa, os amigos não entendem seus amigos. O que mais a gente tem visto são pessoas que não entendem os outros. Então, entendemos a palavra, louvado seja Deus. Ora, o Senhor, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Depois que Jesus apareceu a Maria Madalena, depois que Jesus apareceu aos 2 discípulos, depois que Jesus apareceu para alguns, depois que Jesus apareceu para os discípulos e enviou, deu uma ordem ao discípulo, deu uma ordem para mim, para você. Eu sou discípulo, você é discípula, porque nós estamos aqui aprendendo com o Mestre, nós estamos aqui aprendendo do Evangelho, nós estamos aqui aprendendo os ensinamentos do Senhor. Ele pega e dá uma ordem para nós, para levar esse Evangelho a toda criatura. Louvado, e ele subiu ao Pai, os discípulos viram ele subir. Que coisa linda, hein, gente? Pelo amor de Deus, assim como os discípulos viram ele na cruz, os discípulos viram ele vivo, ressuscitado, que venceu a morte, e viu ele subir ao Pai. E hoje Jesus está à direita do Pai, intercedendo por mim e por você, entendendo você que está querendo ser entendido, entendendo essa mãe que chora, entendendo essa pessoa que luta para sair do pecado, entendendo essa pessoa que luta para sair das drogas, entendendo essa pessoa que está aí abandonada pelo marido, entendendo. Hoje Jesus está à direita do Pai e por ele nos entender, ele intercede pelo Pai, ao Pai por nós. Eles tendo partido, pregaram todas as partes. Aí o que aconteceu? Eles foram pregar. Por onde eles iam, levavam a palavra de Deus.
por todas as partes, cooperando com eles, o Senhor confirmando e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Pedro, João, Paulo, todos, todos os apóstolos, todos os discípulos, você que está aqui, tem algum sinal que Jesus está na tua vida. Tem algum sinal de fé, não é verdade? Eu tenho sinal de fé, você tem sinal de fé. Hoje os sinais nos acompanham, porque a gente crê em Jesus. Entendemos a palavra. Você que está afastado do caminho, volte para o caminho. Você que está afastado do caminho, louvado seja Deus, engrandecido. O Senhor Jesus te convida